A partir do que tudo irá acontecer, há uma coordenação centralizada. Os presidentes de partidos, inclusive Valdemar e outros partidos, já tiveram uma conversa de alinhamento hoje às 10 da manhã. E a partir de agora, nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas também agradecer aos colegas governistas da esquerda. Nós estamos no momento, deputado Lindenberg, Vossa Excelência que lidera a Federação PT, PC do BPV, que a gente precisa de pacificar o Brasil. Nós precisamos de diálogo. Nós precisamos de nos comportarmos como verdadeiros patriotas. Defender os interesses nacionais e deixar o processo eleitoral para o ano que vem. Ao invés de trabalhar para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento das pessoas, dos brasileiros, não. Trama todos os dias contra o país, contra a justiça, está falando em pacificar o país, sendo que eles provocaram essa desordem toda. Mas enfim, está falando de pacificação, mas com uma condição: livrar o senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu não vou nem qualificar aqui. Ainda pior, desrespeitando a cadeira do presidente da Câmara. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta casa, vamos pautar sim o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. Não é comportamento da direita chantagear ninguém. Não é. Não é. Que fique claro isso a todo o Brasil, a toda a imprensa. O nosso comportamento é um comportamento ético. Chantagistas e vigaristas. Isso sim é o que vocês são. Como que não há chantagem, irmão? Como que não há? Se você mesmo diz que não vai votar nada, travou tudo para levar a cara de Bolsonaro. Como assim, mano? Que mundo você vive? Você acha que todo mundo é o teu gado? Que vocês falam o que querem e eles acreditam? Nos jornais, com todo respeito à imprensa, toda a imprensa sabe da minha boa relação com todos. Recebo da menor à maior imprensa do país, atendo no mínimo 30, 40 jornalistas por dia. Agora nós precisamos entender algumas coisas. Num dia como ontem, não tem nem ganhadores e nem perdedores. Tem sim, cara, tem ganhadores e perdedores sim. Quem perde é o povo, cara, que paga o seu salário. O povo que rala diariamente, que não dá pra colocar esparadrapo na boca e falar pro patrão que não quer trabalhar. São canalha. Chantageados, vou repetir pro Brasil entender. Somos chantageados por ministros do STF. A nossa maior briga nesses 2 dias não é por causa de Bolsonaro, apesar de também ser. Nunca foi contra o presidente Hugo Mota e nem contra o presidente Alcolumbre. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, todos vocês da esquerda eu respeito, todos do centro eu respeito, vocês estão aqui com voto popular. Agora, um ministro do STF, 2 ministros do STF que nunca tiveram um voto,
Desconsiderar um Congresso Nacional inteiro é a desmoralização dessa casa, gente. Bom, gente, isso aí é uma outra falácia que eles vivem repetindo, que os ministros não têm votos. Porém, os ministros passam por uma sabatina que é eles que aprovam ou não. E vocês têm o voto popular e aprovam, então quer dizer que os ministros também têm vontade popular, sim. Mas o X dessas questões todas é o seguinte: querem livrar Bolsonaro, querem se autolivrar com o fim do foro privilegiado, onde já se viu, né? Então querem total independência do STF, sendo que o STF é o guardião da Constituição e as pautas deles, na maioria, são inconstitucionais. Então o STF só está fazendo o seu papel de barrar, e querem de volta toda a grana do orçamento público através das suas emendas corruptas, que é as emendas PIX, orçamentos secretos. O Dino chegou e colocou ordem na casa. E eles estão muito putos com isso. Então essa guerra toda é para tirar a autonomia do STF de combater os crimes desses vadios. Porque um político sério é contra tudo isso aí que eles querem. Nós precisamos não fechar o Congresso Nacional. Nossa atividade é muito maior, foi muito maior do que a prisão de um homem inocente como o presidente Bolsonaro. Diante das votações, darei a palavra ao deputado Lindbergh pela liderança do PT e em seguida a deputada Bia Kicis pela minoria. Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência que, como presidente da Câmara, ontem reocupou a cadeira de presidente. E hoje estamos voltando aos trabalhos legislativos. O que houve essa semana aqui, líder Sóstenes, foi um motim, um sequestro da mesa da Câmara. Como não é chantagem? A mensagem era clara: ou vocês votam a anistia ou não tem mais votação. O plenário não funciona. Esse era o recado. Acho bom o senhor vir hoje aqui com um discurso de pacificador. O que a gente viu foi violência, agressão, essa política intolerante. Sabe quem fechou o parlamento? A ditadura militar que muitos de vocês defendem. O pacote de abril, Chico, em 1977. Foi importante termos retomado todo esse processo. Agora, é chantagem, já que vocês falaram de chantagem, em todos os níveis. O que é que Eduardo Bolsonaro faz cotidianamente contra o Brasil? Chantagem, é um sequestro, é uma ameaça a um país inteiro. No começo, falavam de sanções para o ministro Alexandre de Moraes. Em várias entrevistas, o Eduardo Bolsonaro reconhece que sabia das tarifas. Deu entrevista ontem para a jornalista Bela Megali. O que disse nessa entrevista? Duas coisas: que vai procurar mais sanções contra o Brasil. E a segunda, presidente, voltou a ameaçar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre. Disse novamente que se não votássemos anistia, ia ter lei Magnitsky contra eles. Os senhores só pensam na família Bolsonaro, nenhuma preocupação com o Brasil real, com os empregos, com as empresas. Os senhores abandonam a bandeira brasileira, se abraçam ao Trump, defendem os interesses norte-americanos. E escutar de Eduardo Bolsonaro que tem que ser cassado imediatamente. Não dá para aceitar que ele atue lá fora como deputado em exercício, que ele ganhe salário, que ele tenha assessoria, mas é a política cotidiana
de ameaças. E o Brasil está sob ataque. Estamos, sim, enfrentando um brutal ataque do governo norte-americano e do governo Trump. Hoje sai uma nota da Embaixada dos Estados Unidos, que é tudo articulado por eles. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinada pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando de perto. Está se referindo a outros ministros do Supremo. É preciso uma grande unidade nacional em defesa do nosso país nesse momento. Eu vi o líder Sócios aqui reconhecendo que não houve por parte do presidente Hugo Mota nenhum acordo em relação à pauta. Mas não foram isso que os senhores falaram ontem. Os senhores saem aqui dizendo que próxima semana vai ser pautado a anistia, o fim do foro, tudo isso. Ou estão mentindo para a base de vocês, porque eles estavam tudo de cabeça baixa aqui. Aí no final quiseram fazer um discurso que não corresponde à realidade. Saíram vendendo para enganar a turma deles, que vão sempre esticando a corda. Ganhamos! Vamos vir com a anistia na próxima semana. Falso. Mentiram descaradamente. Falaram o nome de líderes que conversamos. Sóstenes, votar a anistia por esse parlamento é o Brasil virar colônia. Votar a anistia depois de Trump ameaçar e exigir isso, é melhor fechar o parlamento. É a desmoralização, é aceitar o tratamento que vocês defendem do Brasil como uma colônia. Os senhores, por muito tempo, colocavam os militares como poder moderador, ficavam defendendo intervenção militar no país. Os senhores mudaram. Agora o poder moderador para vocês é o Trump. É uma potência estrangeira. É muito grave. Eu dou nome a isso. Quintas colunas, colaboracionistas, traidores do Brasil, traidores da pátria. Nunca na história política do Brasil houve um agrupamento totalmente alinhado a uma outra potência e contra o Brasil. Na história do Brasil não houve. Já falei isso aqui. Os integralistas de Plínio Salgado, a extrema-direita ali, não tinha essa posição. Ninguém. É a primeira vez. Por isso que vulnerabilizam o nosso país, vulnerabilizam o Brasil. Porque eles sabem, o Trump sabe que aqui dentro tem uma coluna de traidores, de quintas colunas, e que ele pode ameaçar o Brasil. Não é só o ministro Supremo, porque na verdade estão colocando uma faca no pescoço de todos os brasileiros. Presidente Hugo Mota, o que aconteceu essa semana aqui é muito grave. Não pode se repetir. Não adianta vir com discurso manso agora. Os senhores interromperam por quase 40 horas o trabalho do parlamento. Postura autoritária, violenta, antidemocrática. Aqui é no voto, aqui é no discurso. Os senhores impediram que cada um de nós usasse essa tribuna para falar. Então, presidente Hugo Mota, não tem jeito. Esse pessoal tem que ser punido. Quem ocupou a mesa, tinha deputado sentado aqui nessa mesa,
tem que ir para o Conselho de Ética, tem que ter suspensão, tem que ter cassação, porque a grande verdade, Talíria, é que é um golpe continuado. Esse é mais um episódio. Teve 8 de janeiro, teve a depredação da Polícia Federal, teve a bomba no aeroporto. Eles não param. É o contínuo ataque às instituições. Isso que houve aqui essa semana foi uma continuidade do 8 de janeiro. Os ataques do Eduardo Bolsonaro, usando os Estados Unidos contra o Supremo, é a continuidade do dia 8 de janeiro. Eu falo que eles têm que ser punidos por um motivo, porque eles não vão parar. Eles não querem parar. Eles querem tentar esse golpe de todas as formas. Mas a democracia e o Brasil irão ser vitoriosos, senhor presidente. Está encerrada a votação. Encerrada a votação. 94, 2 abstenções. O destaque foi rejeitado, está mantido. Está rejeitada a emenda, mantido o texto. Destaque de bancada número 1, requer destaque.